Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Messias Mendes e esse é um vídeo sobre silêncio e produtividade. Bom, para início de conversa, eu queria falar um pouco com vocês sobre essa importância. A importância de construirmos as nossas coisas em silêncio. Bom, por incrível que pareça, por conta das redes sociais, pelo grande crescimento das redes sociais, a gente vê uma necessidade muito grande de tentar expor, de mostrar, de aparentar algo para as pessoas. E não é só agora. Isso já tem vários anos. Na verdade, eu acredito que desde que o homem se conhece como gente, sempre houve essa competitividade, mas também sempre houve esse de ele é melhor do que eu tenho que ser melhor do que ele. Sabe, essa guerra desenfreada em tentar parecer ser melhor. E foi nesse exato momento em que o homem cometeu um dos maiores erros, porque o homem pensar que ele precisa provar algo para alguém é a maior idiotice do mundo, porque você não está vivendo para a vida do próximo. Você não está contribuindo em nada para a vida do próximo. Logo, você não está vivendo. Porque se eu pegar a minha vida e eu tentar simplesmente tentar transparecer ou aparecer, de que vale a minha vida? E é nesse momento que entrou a parte do silêncio, sabe? Se você ler a Bíblia, se você for ver no livro de Provérbios e em diversos outros livros da Bíblia, eles sempre tocam nesse assunto, silêncio. A importância de uma pessoa que contém as suas palavras. Porque geralmente uma pessoa que fala demais, ela é impulsionada por emoções. Essa pessoa é uma pessoa impulsiva. Mas uma pessoa que consegue reter e se calar, ficar em silêncio, observar, geralmente essa pessoa é uma pessoa mais calculista. É uma pessoa mais ciente de si mesmo. Ela consegue perceber melhor a situação ao seu redor. Ela consegue perceber todo o contexto e ela consegue entender também qual é a sua importância naquele exato momento. E entender isso, que o silêncio faz parte até mesmo das melhores canções. A pausa faz parte das melhores canções. Nos faz compreender e nos faz posicionar agora diante de uma nova fase, de um novo estilo de vida. Então, quando você se olha diante de uma situação, você olha a situação está lá acontecendo, é uma discussão, é um problema com outras pessoas e vem aquela vontade de falar. Cara, fique em silêncio. Alguém falou alguma coisa e você sentiu aquela vontade de reagir. Cara, fique em silêncio. Espera passar uns 15 segundos, conta de 1 a 10 e você vai ver como que você pode fazer muito melhor quando se posiciona da maneira correta. E quando eu disse sobre a questão da produtividade, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque por diversas vezes eu falo assim comigo assim, cara, eu não gosto de ficar falando não. Falar é chato. Sendo que o meu problema não era esse. Eu nunca tive problema com falar. O problema era para quem eu estava falando e o que eu estava falando. Por vezes eu estava necessitando de aprovação. Então, essa necessidade de aprovação me fazia falar compulsivamente e não honrar a mim mesmo e não respeitar a mim mesmo e nem ao meu próximo. Porque quando eu ia ver, eu não estava preocupado, não estava ocupado em criar uma comunicação sadia. Eu estava ocupado em falar, porque de alguma forma aquilo ali me atraía, aquilo ali me fazia sentir bem. Mas na verdade, eu só parecia uma criança. Porque quando não há esse parâmetro de respeito, quando não há esse parâmetro de igualdade, de compreensão um pelo outro, você fala, eu ouço, você fala, e assim vice-versa, não há comunicação, e se não há comunicação, não há construção, e se não há construção, não existe nada. Então, quando parte para essa parte de produtividade, aonde que isso mudou, eu identifiquei? Porque eu sempre gostei de falar. Eu sempre fui um cara muito comunicativo e sempre tive essa fluência, essa facilidade em me comunicar, como você pode ver aqui. Mas
eu comecei entendendo que, de fato, eu não precisava provar. Era só ir lá e fazer. Por esse motivo que não há necessidade de falar compulsivamente. É preciso fazer. E nesse exato momento, eu comecei a olhar de novo para as minhas redes sociais. E a parte esmagadora das redes sociais são de consumidores de conteúdo. E como que eu iria solucionar esses dois problemas, que era a vontade de me comunicar e abandonar essa inércia, abandonar essa paralisia social, sabe, web social, vamos dizer assim, que a gente tem, que a maioria das pessoas tem, de só ficar consumindo, mas pra quê? Sabe? Pra depois da descarga e mandar embora? Não. E foi nesse exato momento que eu comecei a criar conteúdo. A maioria das pessoas talvez não saiba disso, mas o real propósito e princípio pelo qual eu crio conteúdo é esse. Eu crio conteúdo para não precisar consumir conteúdo. Exemplo, eu antes ficava horas no YouTube, horas no Instagram, horas no TikTok, horas em diversas ferramentas. E desde o momento que eu comecei a criar conteúdo, isso caiu drasticamente, porque agora a minha cabeça ela não funciona mais para consumir. Ela funciona agora para servir, para construir. Ela funciona agora para poder produzir. Então, desde o momento que você se ocupa em fazer, mas fazer em silêncio, você consegue adquirir coisas inacreditáveis. Como, por exemplo, agora, eu estou aqui falando com você e isso para mim não está sendo nenhum fardo, nenhum peso. É um prazer poder falar contigo. É um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que tem sido prático na minha vida e assim também acreditar que pode ser prático da sua. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você, eu te faço um desafio. Se coloque diante de uma situação desconfortável e não responda. E veja a mágica acontecer. Diante de alguém que você se sente de fato confuso, você fica com os nervos à flor da pele, você vai simplesmente olhar para essa pessoa e buscar entender o que está acontecendo com ela. Não de forma agressiva, mas de forma compreensiva. Você vai respirar e você só vai observar e você não vai falar nada. E observa a mágica acontecendo, porque a sua mente faz assim, ó. Porque agora você está buscando caminhos para solucionar o problema e não para apenas prolixar o problema, ficar falando. Segundo, eu quero que você vá nas suas redes sociais e veja qual o conteúdo que você está consumindo. E se esse conteúdo for bom e faz sentido para você, eu quero que você pegue a câmera do seu celular e grava ainda hoje e se ouça falando. E em vez de ser apenas um consumidor, passe agora a criar conteúdo. Ajude pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe. Tamo junto. Até a próxima.